Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês escorregarem o dedo, clicassem naquele joinha para curtir o vídeo, se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante e vai me motivar a trazer mais vídeos sobre conteúdo e curiosidades matemáticas. Beleza? Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo rápido de hoje eu vou ensinar para vocês um truque para encontrar limites de algumas sequências, né? Sequências essas que têm uma raiz enésima envolvida. Então vamos lá? Bom, pessoal, então vamos começar, né, olhando esse exemplo aqui, né, um exemplo bem clássico, né, bem usual dos cursos de cálculo, né, quando a gente vai trabalhar com limite de sequência, né, que é o seguinte, ó, calcule, caso exista, o limite da sequência n elevado a 1 sobre n, isto é, raiz enésima de n. Então, como é que seria a solução clássica, né? Aquela solução que aparece, né, lá nos cursos de cálculo? Bom, primeiro a gente vai usar um truque com funções inversas, né, para reescrever o que significa n elevado a 1 sobre n. Então, n elevado a 1 sobre n é exponencial do ln de n elevado a 1 sobre n. Né? Então, lembre que exponencial e ln são funções inversas, né, de modo que essa igualdade é bem válida. Né? Então, próximo passo, a gente vai usar a propriedade do ln de que a gente consegue tirar esse expoente daqui e passar multiplicando. Então, n elevado a 1 sobre n nada mais é do que exponencial do ln de n sobre n. Tudo bem? Então, agora nós temos uma nova sequência para poder estudar o limite, que é ln de n sobre n. Bom, mas essa sequência, o limite é zero, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar no card da descrição, né? Como a gente resolve esse limite aqui, tudo bem? Então, como esse limite aqui é zero, ó, tá vendo? E exponencial, né, é uma função contínua, então esse limite, digamos, sobe, certo? Então, o limite de n elevado a 1 sobre n nada mais é do que exponencial do limite de ln de n sobre n, que é igual ao exponencial de zero, porque esse limite é zero, e exponencial de zero é 1. Tudo bem? Então, é assim que resolve do jeito, digamos, clássico. Então, a pergunta seria a seguinte: existe uma solução, né, outra solução mais simples para calcular o limite acima? Bom, a resposta é sim, gente. Existe outra solução. Bom, eu acho que é mais simples, né, mas cabe a vocês decidirem isso, certo? Mas eu acho mais simples. E o método é esse aqui, gente. Ó, vamos pegar uma sequência Bn de números reais positivos. Se o limite dessa razão aqui, gente, ó, Pn mais 1 sobre Bn, existir e valer um certo L, um número real L, então o limite da raiz enésima de Bn também existe e vai valer o mesmo valor. Certo? Então, gente, olha que interessante, ó. Vamos destacar algumas familiaridades aqui. Quando a gente vai avançando no curso, né, a gente fala de sequências, limites de sequências, depois a gente vai para séries numéricas, aí aparecem dois testes lá, que são os testes da razão e o da raiz, certo? Esses limites aqui são exatamente os que aparecem lá, certo? Teste da razão, teste da raiz. Mas a gente consegue usá-los, certo? De uma maneira para ajudar a encontrar limites de sequências também. Né? Então veja que interessante, gente. Ó. Digamos que você queira calcular esse limite aqui, ó, raiz enésima da sequência Bn, certo? Então, uma maneira que você pode abordar isso é você esquecer um pouco dessa raiz, pensar só no Bn, tá vendo? E calcular o limite de Bn mais 1 sobre Bn, que aparentemente pode ser mais fácil de resolver. Então, se você conseguir resolver e existir, então você já conclui que esse limite aqui existe e vai valer o mesmo valor, certo? Então, vamos para o exemplo anterior. Ó, vamos calcular o limite de n elevado a 1 sobre n, ou seja, raiz enésima de n. Nesse caso aqui, o bn vai ser o n, né? Então, vamos calcular o limite de bn mais 1 sobre bn. Então, vai ficar com o limite de n mais 1 sobre n, né? E aqui a gente sabe que vale 1, né? Então, como esse limite aqui vale 1, o limite da raiz enésima de bn também vale 1. Mas a raiz enésima de bn é exatamente o que a gente queria, né? N elevado a 1 sobre n. Bom, vamos para um próximo exemplo. Calcule o limite da raiz enésima de n mais raiz de n. Então, gente, ó, novamente apareceu aqui uma raiz enésima, né? Então, a gente esquece um pouquinho da raiz enésima, fica só com
a parte de dentro aqui, então vamos chamar de bn, né? Bn vai ser igual a n mais raiz de n, e vamos calcular o limite, né, de bn mais 1 sobre bn, caso exista, então o mesmo valor do limite vai ser o mesmo valor desse limite aqui acima, certo? Então vamos lá, o limite de bn mais 1 sobre bn, escrevendo aqui o que significa isso, né, é o limite de n mais 1 mais raiz de n mais 1 sobre n mais raiz de n. Então a gente coloca o n em evidência aqui acima, o n em evidência aqui abaixo, né, aqui vai aparecer o 1, né? Aqui 1 sobre n, vai ficar raiz de n mais 1 sobre n, né? Tudo vai para zero, exceto o primeiro, né, que é 1. Aqui acontece a mesma coisa, então esse limite aqui vai ser 1 sobre 1, que vale 1, certo? Dessa forma, a gente consegue ver que o limite de bn mais 1 sobre bn existe e vale 1, então o limite da raiz enésima do bn, ou seja, raiz enésima de n mais raiz de n, também vale 1. Bom, vamos para o último exemplo. Então, vamos calcular o limite de n sobre raiz enésima de n fatorial. Bom, gente, nesse caso aqui, não aparece a raiz enésima, né, pelo menos não explicitamente, na sequência toda, né, só aqui abaixo. Mas mesmo assim a gente vai conseguir usar esse truque. Então vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer é chamar bn de n elevado a n sobre n fatorial. Que é o que, gente? É só você pegar isso tudo aqui, ó, e elevar a n. Tudo bem? Porque quando você calcula a raiz enésima disso aqui elevado a n, sobra exatamente isso aqui. Perceberam? Então, ó, bn vai ser n elevado a n sobre n fatorial. Então, novamente, vamos calcular o limite de bn mais 1 sobre bn. Né? Então, esse limite aqui é o limite de n mais 1 elevado a n mais 1, certo? Sobre n mais 1 fatorial, aí aqui, vezes n fatorial sobre n elevado a n, certo? Então, aqui ó, está o bn mais 1, certo? E aqui está o bn, só que, claro, houve aqui o b pelos extremos, né? Então, passamos esse n fatorial aqui para cima. Tudo bem? Só que isso aqui, gente, ó, simplificando isso tudo aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui a gente separa, n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial, então corta aqui em cima, certo? Então, a gente vai conseguir um n mais 1 aqui embaixo só. Esse n mais 1 corta com n mais 1 desse aqui, então tudo isso aqui vai ficar n mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n. Só que isso aqui a gente já sabe, né, do cálculo 1, que vale e, certo? Então, dessa forma, como o limite de bn mais 1 sobre bn existe e vale e, então o limite da raiz enésima de bn, né, no caso, limite de n sobre raiz enésima de n fatorial, vale e também. Tudo bem? Então, gente, esse aqui é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!